sou eu pra que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Aleluia! Por algo novo que já começou nesse lugar. Quero convidar você a se assentar por um instante. Quero convidar a Rayane, esposa do pastor Léo. Pastor Léo já é da casa, não é a primeira vez que ele está conosco. Você vai ouvi-lo amanhã, vai ouvi-lo domingo. A Rayane deixou o seu pacotinho de amor de 4 anos, 5 anos em casa, em Goiânia, para estar aqui com vocês. Que ela seja chave de Deus nessa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui e estar à casa do Senhor. Amém? Quantas aqui estão felizes de estar aqui essa noite? Amém? Especificamente, estou muito feliz de estar aqui e poder conhecer vocês, né? Conhecer os pastores que o Léo tanto falava. Hoje eu posso vê-los, né? Antes eu ouvia só falar, hoje eu vejo eles, conheci eles. É um prazer estar com vocês. Né? Como a pastora disse, eu nunca tinha vindo aqui, é a primeira vez. Né? Não conhecia Erechim, mas gostei muito da cidade pelo pouco que andei. Né? Mas sou esposa do pastor Léo Fonseca, que já esteve aqui com vocês, inclusive no carnaval. Né? No carnaval ele esteve aqui e agora ele voltou comigo. Amém? Amém. Eu quero compartilhar algo com vocês essa noite, irmãs. Começando, eu queria primeiro que soltasse o vídeo. Tá preparado o vídeo? Tá? Deixa eu soltar um vídeo para vocês primeiro. Tem um estudo recente feito pelo Centro de Engajamento Bíblico, onde eles fizeram pesquisa com 40 mil pessoas de diversas classes dos Estados Unidos, com idade de 8 a 80 anos. E o objetivo era apenas ver como o ser humano reage com a Bíblia. E eles descobriram algo que se tornou muito interessante e profundo nesse estudo. Eles nem estavam indo atrás disso, na verdade, e acabou se tornando o foco principal. Bom, quando lemos a Bíblia uma vez por semana, isso pode ser na igreja, aos domingos, quando o pastor diz, abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas importantes da nossa vida. Eu vou explicar isso. 2 vezes por semana, o efeito mantém-se o mesmo. Agora, 3 vezes por semana, há um diferencial como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu. Um tipo de batimento cardíaco. Mas aí que vem algo interessante. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, esse efeito sobe de forma exponencial. Você poderia pensar que ler 1 ou 2 vezes por semana, isso aumentaria de forma gradual, tanto em efeito quanto em impacto na vida. Mas, na verdade, foi 1, 2, 3 e no 4 aconteceu algo radical. Olha, meio agora que... eu fiquei curioso. O que muda de forma tão radical? O sentimento de solidão cai 30%. Nossa, lendo a Bíblia 4 vezes por semana? 4 vezes por semana. O problema com raiva cai 32%. Amargura nos relacionamentos, no casamento, o relacionamento com os filhos cai em 40%. Alcoolismo, 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Olha, se tem um assunto que sempre vem nas conversas que eu tenho com as pessoas, é sempre o sentimento de estagnação espiritual. É só perguntar, quanto tempo você gasta lendo a palavra? E lendo a Bíblia 4 vezes por semana, isso cai 60%.
Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. Agora, se formos olhar para os hábitos positivos, compartilhamento da fé pula para Legal. 200%. Porque você tem confiança na palavra de Deus. E o discipulado aumenta mais 230%. Cara, isso é incrível. O vídeo nos mostra a importância de termos conhecimento da palavra de Deus e ler a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela traz cura para milhares de maus. A Bíblia nos relata em Oséias, deixa eu compartilhar com vocês aqui, você que trouxe a Bíblia, abra comigo em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quantas pessoas lá fora têm sido destruídas, mortas, no sentido literal da palavra, casamentos destruídos, porque falta conhecimento. E conhecimento, irmãs, é nada mais do que a palavra de Deus. Ela é a cura que você precisa para dentro da sua casa, para o seu casamento ser restaurado, para você saber lidar com seus filhos, para você saber lidar com os dias maus. A palavra de Deus vai te instruir a caminhar segundo o que ela nos ensina e você vai ser curada de todos os maus. Você não vai perecer por falta de conhecimento. Quantos aqui tem a Bíblia em casa? A maioria. Não deixe de ler a Bíblia. O estudo diz que 4 vezes por semana apenas. 4 vezes, se você tirar um tempinho do seu dia para ler a palavra, você vai ser rica em conhecimento. E melhor que isso, a sua fé vai ser aumentada. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então tudo está aqui. Se você ainda não tem Bíblia, corra e compra a sua Bíblia. Hoje eu fui numa loja, como é o nome? Luz do Mundo? Luz do Mundo, né? Conheci a irmã, vai lá que tem Bíblia. Se você não tem Bíblia, corre lá e compre uma, amém? Irmãos, antes de entrarmos para a palavra, ainda não é o que eu quero falar com vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu e o Léo, nós trouxemos o material, está lá atrás, no fundo. Temos camisetas, na verdade é baby look, né? Para vocês mulheres, tá? Tem também vestido super fashion. Eu tenho um desse. Ó, para você, lá no fundo, corre lá e dá uma olhadinha depois do culto. Vira para a irmã que está do seu lado e fala: hoje está um belo dia para você me presentear. Vira para a irmã do seu lado e fala: hoje está um belo dia de calor quente para você me presentear, né? Então é isso, se você interessou, dá uma passadinha lá no final, mesmo se você não interessou, dá uma passada, dá uma olhada, né? Vai que você realmente quer presentear a irmã do seu lado, amém? Amém, glória a Deus. Tá rindo, né, pessoal? O pessoal quer presente, tá vendo? Mulher pensa num ser abençoado para abençoar, é a mulher, gente. A mulher, até para o homem, dentro de casa, é ela que faz as compras para o marido, né? Quantas aqui são assim? Viu que faltou cueca, a mulher que corre e compra. Não é assim? Lá em casa é assim. Viu que está faltando, corre e compra. Né? Então, a mulher já é treinada, parece, para abençoar. Então, usa o treinamento hoje também para abençoar a irmã do seu lado. Viu? Olha, irmãos, o tema da minha palavra hoje, irmãs, é respostas ou questionamentos. Respostas ou questionamentos. O ano passado, nós passamos por um momento muito difícil dentro da nossa casa. Como casal, como família. Eu tenho meu filhinho, né, como a pastora diz, de 5 aninhos, o João Gabriel. E o ano passado, em 2019, Deus nos deu a bênção de eu engravidar, né? Em janeiro do ano passado, de 2019. E foi um momento muito feliz quando eu descobri a gravidez, porque a gente queria, realmente, a gente quer um outro filho. E então, quando eu descobri, o pastor Léo, ele estava viajando.
acho que para São Paulo, se eu não me engano, ministrando em uma igreja, servindo uma igreja. E então eu descobri e eu decidi fazer uma surpresa para ele. Eu descobri na sexta que eu estava grávida, na segunda eu ia fazer uma surpresa para ele. E quando foi no sábado, eu descobri na sexta, no sábado eu marquei a minha primeira ultrassom. Consegui agendar rapidamente com o médico em Morrinhos, da minha cidade, para ver como que estava a gravidez, para ver se realmente, né? Porque eu tinha feito só o exame de farmácia, aquele que mostra escrito grávida. E aí, no outro dia, eu consegui marcar já a ultrassom com o médico, e então fui ver se estava tudo bem, e se realmente era uma gravidez. E realmente era uma gravidez. E chegando no ultrassom, eu fiquei na sala do médico por mais de 3 horas com ele procurando o bebê em mim. Eu falei, ué, mas esse negócio está errado. E eu perguntava para o doutor o que estava acontecendo, que ele não estava encontrando, né, os batimentos cardíacos. E aí, depois de 3 horas fazendo ultrassom dentro da sala do médico, ele encontrou os batimentos cardíacos. E aí ele colocou o som do batimento cardíaco para eu ouvir. E aí eu me alegrei, e o médico, e eu toda feliz, alegre ali, e o médico calado, em silêncio, sem demonstrar nada no olhar. Calado ele ficou. Falei, mas doutor, por que você está calado? Eu estou ouvindo os batimentos, está tudo bem, né? Foi então quando ele falou assim para mim, Rayane, o bebê, ele realmente tem um bebê aqui, mas o bebê não está no seu útero. Ele está na região abdominal, então o médico falou dessa forma. Eu falei assim, mas como assim na região abdominal? E aí ele não quis entrar muito em detalhes, porque esse médico era um tio meu. E aí ele falou assim, vá para casa, amanhã você volta para a gente fazer outro ultrassom, para ver se realmente é isso que eu estou vendo. Falei, então tá. Mas eu ouvi os batimentos cardíacos, eu falei assim, tá tudo bem, né? O bebê tá vivo, então tá tranquilo. Fui para casa. E aí no domingo, isso foi no sábado, no domingo, eu acordei e amanheci com dor no pé da barriga. E então eu já liguei para esse tio meu, porque o ginecologista, que é meu ginecologista, não atendia no domingo. Falei, tio, eu estou sentindo dor assim, 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 e deu um pouquinho de sangramento. O senhor pode ver como é que está o bebê de novo e tal? Ele falou, corre lá para a clínica. E eu corri para a clínica. Ele falou, olha, o bebê continua no mesmo lugar, mas vamos esperar seu médico amanhã, na segunda-feira, para que tudo se resolva. Ele vai falar com você a respeito de como está esse bebê e tal. E ele ouviu o batimento cardíaco, então estava tudo ok. Não falei nada com o Léo, que ele estava viajando, tranquilo. Voltei para casa, era 11h30 da manhã. Quando eu fui almoçar, eu senti uma dor terrível. Uma dor que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. E aquela dor me deu ânsia de vômito, eu vomitei. Aquela dor me trouxe desmaio, eu desmaiei. Na hora que eu desmaiei no colo do meu irmão, que estava no almoço na casa da minha mãe. E no que eu desmaiei, eles já queriam me levar direto para Goiânia, que é a capital bem próxima de Morrinhos, onde teria mais médicos, né? Hospital mais adaptado para me atender. E minha mãe, graças a Deus, que minha mãe virou e falou assim, não, vamos levar ela para o SUS, o Hospital Municipal de Morrinhos, porque hoje quem está lá é um ginecologista, um dos melhores ginecologistas da região, e ele vai atender ela. E eu cheguei nesse hospital já na emergência. E eles me passaram correndo para esse doutor, o doutor já veio me atender. Minha mãe, num desespero, corria atrás do médico no hospital. Era uma cena muito engraçada e desesperadora ao mesmo tempo. E aí eu já tinha mostrado o ultrassom em mãos. Eu falei, minha mãe mostrou o ultrassom para esse ginecologista que estava de plantão. E o ginecologista falou assim, é uma gravidez ectópica. Gravidez ectópica é uma gravidez na trompa. E ela precisa ser operada agora. A gente precisa tirar esse bebê agora. Porque senão ela vai morrer. Porque a dor, irmã, a dor era da trompa que tinha estourado dentro de mim. O feto cresceu e à medida que ele cresceu, a trompa estourou dentro de mim.
Então o médico corre agora para o centro cirúrgico. E então nós corremos para o centro cirúrgico. E eu naquele desespero, eu gritava no desespero e falava, mas ele está vivo. Eu ouvi os batimentos cardíacos dele. Não tira esse bebê. E eu gritava em desespero dentro do hospital. E o médico falava, não pensa nisso agora, pensa em você. E não tinha o que fazer. Ele correu comigo para o centro cirúrgico. Chegou no centro cirúrgico, ele me deu aquela anestesia rápida aqui para baixo, para tirar, né, a trompa, para tirar o bebê. Mas quando ele me abriu, ele virou para mim e falou assim, eu vou ter que te dopar. Você está com hemorragia interna. E a hemorragia, irmãos, já tinha tomado meu diafragma. Mais meia hora eu morreria. Então, ano passado, literalmente, com a música do pastor Léo, eu passei pelo vale da sombra da morte. E ali foi mais de 3 horas de cirurgia, porque foi limpar o sangue, estava toda tomada de sangue meus órgãos. E pela graça de Deus, eu sobrevivi. E então eu cheguei em casa de repouso, o Léo veio desesperado na segunda-feira de São Paulo. E ali nos dias de repouso eu comecei então a questionar a Deus. Eu comecei a fazer perguntas para Deus que eu não devia ter feito. Mas então, vida que segue. Fiz essas perguntas achando que eu estava certa. E vida que segue. E depois do meu repouso, em junho, depois de 5 meses, a gente ganha uma viagem para Rio Quente, que é o Caldas Novas. Quem conhece Caldas Novas? Caldas Novas é bom, né? Nesse calor, né? Não, mas é bom. Mas a gente ganhou uma estadia no Rio Quente, perto, que dava acesso à pousada do Rio Quente. E nós ficamos lá uma semana, voltei para Morrinhos, grávida. Em junho, 5 meses depois. E eu super, hiper, mega feliz. Eu falei, cara, para que eu fui questionar Deus, né? Aí bateu aquela coisa, não podia ter questionado a Deus. Porque Ele sempre tem o melhor para mim. Ele sempre tem o melhor para você, irmãs. E então, eu toda feliz fiz o exame de farmácia, deu positivo. Fiz o exame de sangue, deu positivo. E aí, aquela coisa, eu sempre descubro as minhas gravidez final de semana. É incrível. Aí o médico só podia me ver na segunda-feira. Então tá bom, porque eu já queria ver se estava tudo bem. Eu já tinha passado por um sufoco em janeiro, né? E aí, na segunda-feira, eu vou ao médico. E para o meu desespero, para o nosso desespero, 2ª gravidez ectópica. Na outra trompa que tinha restado. Irmãs, mais um baque, mais um desespero. E o Léo de novo viajando. Na mesma data de janeiro. Eu lembro que janeiro foi 27 de janeiro. E em junho, 27 de junho, eu corri às pressas para o hospital mais uma vez, porque a trompa tinha rasgado. E eu precisava tirar com urgência a trompa e o bebê. Então, literalmente, o ano passado nós passamos pelo Vale da Sombra da Morte 2 vezes. E o João Gabriel, meu pequeno, sem entender nada. E falava, meu Deus, mas mãe, por que você está no hospital de novo? Ele ia me ver com aquele sorrisão, sem entender nada. Eu preferi nem falar com ele naqueles dias. Eu acho que ele veio me perguntar sobre isso essa semana passada. Ele veio falar assim, mamãe, é verdade que você perdeu 2 nenéns? Nas nossas férias que a gente tirou semana passada, que ele veio me perguntar. Então, irmãos, depois dessa 2ª gravidez, que eu perdi a trompa e o outro bebê, os questionamentos para Deus aumentaram. Eu comecei a questionar a Deus com autopiedade. Sabe aquele questionamento? Deus, mas por que eu? Se eu sirvo ao Senhor, se eu sirvo a sua igreja, se eu obedeço a sua palavra, e comecei a questionar coisas bobas, irrelevantes para Deus.
Irmãos, e questionar Deus não é errado, não é pecado. Não é isso que eu quero falar para vocês. Mas Deus começou a me ensinar que as minhas respostas diante as circunstâncias e os acontecimentos valiam muito mais do que meus questionamentos a Ele. Então, essa noite eu quero dizer para você, a sua resposta diante toda e qualquer circunstância e acontecimento vale muito mais do que os seus questionamentos diante de Deus. Às vezes você tem passado por momentos, eu não conheço a sua vida, a sua história, mas às vezes você tem passado por momentos em que você tem questionado a Deus de forma errada. Porque existem os questionamentos que agradam o coração de Deus, que são aqueles questionamentos que você faz para você entender o propósito que Deus tem quando você está passando por uma circunstância ou um acontecimento ou um momento da sua vida. E você questionar a Deus para saber o como agir e porquê daquilo tudo, tudo bem. Mas quando você começa a questionar a Deus com autopiedade, ou então para designar a Deus a forma como Ele deve fazer ou como Ele deveria ter feito, irmãs, esse tipo de questionamento é errado diante de Deus. Então não é errado questionar a Deus, fazer perguntas para Deus, não é errado. E eu vou te mostrar na Bíblia que existe questionamento errado. Moisés, vou começar lá em Abraão, na verdade. Lá em Gênesis, no capítulo 22, não precisa de você abrir para a gente ganhar mais tempo. Depois você lê em casa. Gênesis, no capítulo 22, você vai ler a história em que Deus fala com Abraão. E Deus pede a Abraão seu filho Isaque, seu único filho Isaque. E Abraão não questiona a Deus. Abraão não vira para Deus e fala, Deus, mas por que ele, meu único filho? Abraão não vira para Deus e fala assim, Deus, mas o Senhor sabe que eu tenho só ele de filho? O Senhor tem noção do que o Senhor está me pedindo? Abraão não faz esse tipo de pergunta e questionamento para Deus. Abraão dá a resposta certa para Deus. Abraão, a Bíblia diz em Gênesis 22 que no outro dia, Abraão pegou tudo, organizou tudo, pegou o filho Isaque e foi sacrificar o seu filho para Deus. Abraão não questionou. Abraão deu a resposta certa. Grave isso na sua cabeça. A resposta que você vai dar vale mais do que seu questionamento. Agora, a gente vê Moisés. Moisés, em Deuteronômio, Deuteronômio, a partir do capítulo 32, no versículo 51, especificamente, a Bíblia vai nos relatar que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Quantos aqui já ouviu a história de Moisés? Moisés foi o cara que tirou o povo do Egito. Moisés tem uma história incrível. Se você ler a história de Moisés, ela é inspiradora, irmãs. Mas Moisés, em determinado momento, com tanta ira no seu coração, ele começou a fazer algumas coisas que desagradaram a Deus. E em Deuteronômio, esse nome é difícil, Deuteronômio 32, no versículo 51, a Bíblia vai relatar que Deus virou para Moisés e falou, você não vai entrar na terra prometida. Você vai olhar só de longe. Irmãos, agora pensa, Moisés, 40 anos, né? Pegando aquele povo, libertando o povo do Egito, passando por dificuldade, falou assim, né? Eu imagino Moisés, eu vou com vocês, eu vou libertar vocês até a terra prometida, porque eu quero entrar e pisar na terra prometida. Eu passei por tanto sufoco com vocês, não é possível que eu não vou entrar na terra prometida. Eu imagino Moisés, a Bíblia não relata isso. Mas Deus vira para ele e fala assim, você não vai entrar na terra prometida. E aí lá em Números no capítulo 20, de 8 a 11, eu quero ler isso com vocês, abre comigo. Números, bem no iniciozinho da Bíblia.
Números 20, versículo 8 ao 11. Amém? Irmãos, o povo aqui nesse contexto estava reclamando que não estava tendo água para beber. E então Deus começa a falar: Deus, você precisa fazer alguma coisa. O povo está reclamando porque não tem água e tudo. E então Deus vira para Moisés e diz o seguinte, versículo 8: pegue a vara de Arão e reúna todo o povo e fale a rocha diante de todo o povo, para que dela saia água. A água que você tirar será suficiente para todo o povo e para os seus animais. Agora pula comigo lá para o versículo 11. Então Moisés ergueu a mão, bateu 2 vezes na rocha com a vara e jorrou água. Lá no versículo 8, a Bíblia fala para Moisés: fale a rocha. No versículo 11, a Bíblia nos mostra que Moisés bateu, feriu a rocha. Moisés, em vez de falar, em vez de ajuntar o povo e falar com a rocha, ele preferiu falar com o povo e bater na rocha. Ele foi fiel ao que Deus falou? Não foi. Quantas vezes Deus tem pedido você para calar e você tem falado? Ou quantas vezes Deus tem pedido para você falar e você tem se calado? Nós precisamos ficar atentos ao que Deus fala. Porque, irmãos, quando Deus fala algo, Ele quer ação da nossa parte. Quando Deus nos permite passar por alguma situação, Ele quer resposta e ação da nossa parte. Mas com obediência ao que Ele falou. Então Moisés, por desobediência e infidelidade ao que Deus falou, ele só viu a terra prometida de longe. Ele não pôde desfrutar. Deixa eu dizer algo para você. A pastora começou falando que você pode estar com a sua vida super bem e tranquila. Mas deixa eu te dizer algo. O melhor ainda está por vir. Mas para você receber o melhor que está por vir, irmãs, mais do que estar disposta, você precisa estar disponível. Estar disposta é diferente de estar disponível. Quantas vezes nós estamos dispostos a tudo na vida, mas na hora do vamos ver nós não estamos disponíveis? Quantas vezes o pastor já aqui na frente falou, quantos está disposto, né, a fazer isso, fazer aquilo, e todo mundo levanta a mão, e a gente levanta a mão todo empolgado, mas na hora do vamos ver, tem ninguém disponível. Então estar disposto é diferente de estar disponível. O melhor está por vir, mas você precisa estar disponível para o que virá. Como assim, pastora? Disponível ao que virá, atento ao que Ele for dizer, para você agir conforme o que Ele for dizer. Ouvir e praticar. Não só ouvir, porque se você só ouve a palavra de Deus e não pratica, você é como um homem que construiu a sua casa na areia. Já ouviram isso na Bíblia? Se você só ouve e não pratica, você é como um homem que construiu a sua casa na areia. Quando vier a primeira tempestade, a casa na areia firma? Não. Mas se você ouve e pratica o que Ele está te dizendo, você é como um homem que firmou a sua casa na rocha. E Ele é a própria rocha. Pode vir a tempestade que vier, pode vir a pandemia que vier, você e a sua casa não será atingida. Você e a sua casa não serão atingidos. Irmãos, e agora tem uma história muito engraçada em Lucas,
Abra comigo em Lucas, no capítulo 10, lá no Novo Testamento. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Amém? Quando Jesus e os seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes hospedagem. Maria, irmã de Marta, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço o trabalho? Olha o questionamento errado. Diga-lhe que venha me ajudar. Marta, além de questionar errado a Deus, ainda quer dizer para Deus o que ele tinha que fazer. Manda ela vir me ajudar. Além de questionar totalmente errado, ela fala: Deus, uai, não estou te entendendo. Eu estou aqui trabalhando, ralando, e Maria está aí aos seus pés, numa boa, tranquila. E aí, o senhor não vai fazer nada? Manda que ela venha até comigo, me ajudar. Além de questionar, queria dar ordens a Deus. Quem já se pegou assim, fazendo um questionamento e logo em seguida fala: Deus, né? O senhor está fazendo errado. O senhor tinha que fazer assim, 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 está errado. Eu já fiz isso. Vocês nunca fizeram? Eu já fiz demais. Eu, principalmente no ano passado. Falava: Deus, mas, né? Tanta mulher aí não quer filho, aí eu tenho, o senhor me tira. Olha para você ver o questionamento errado. Irmão, se ele me tirou, é porque ele tem algo melhor. E se ele tirou algo de você, é porque ele tem algo melhor. Porque ele sempre tem o melhor para você. Mas aí então Deus fala: mas o Senhor respondeu no versículo 41. Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria, sua irmã, descobriu o que é. E ninguém pode tirar isso dela. Irmãos, quantos aqui é mãe? Amém. É bom demais ter filho, né, gente? Principalmente para mandar buscar água. Busca água para mim. Tô brincando. Apaga a luz. Meu filho vem aqui, não sei o quê, né? É bom demais, né? Mas melhor ainda é ter o carinho deles, né? Brincadeira. Mas, quando você vira pro seu filho e fala assim: o meu é João Gabriel. Eu falo assim para ele: João Gabriel. João Gabriel. Falei 2 vezes. Na terceira, João Gabriel. Então, assim, à medida que você vai falando o nome do seu filho, é a medida da sua ira. Concorda comigo ou não? Ou só eu sou assim? Quando fala assim, João Gabriel. Falei super mansa e tranquila, né? Mas não respondeu, fingiu demência, bancou a Kátia Sonsa, eu falo: João Gabriel. Só eu sou assim? Não? Ai, que alívio. Mas então, eu imagino Deus aqui: Marta. Marta. Então, quando você chama seu filho pela segunda vez, a entonação da sua voz já mudou, é porque você já quer dar um sermãozinho maior para ele. E com Deus não é diferente. Marta. Marta, você está muito preocupadinha. Relaxa, né? Então, irmãos, não deixa Deus chamar 2 ou 3 vezes, não. Deixa ele só falar assim, Rayane. Olha o tanto que é manso. Rayane. Rayane. Já mudou. Não deixa, não. Não deixa Deus chegar a esse nível de falar assim: Rayane, Rayane. Não, ele é bom demais, ele é misericordioso demais, irmãos. Mas quando a gente desobedece a ele, quando a gente é infiel a ele, a entonação de voz dele muda. Não porque ele quer, mas porque nós não correspondemos a ele como ele esperava.
Então, se nós é assim com nossos filhos, imagino que ele também seja. Então, irmãs, quando nós ouvimos, agora eu vou entrar num versículo, um capítulo, que toda mulher já ouviu falar. Quando é congresso de mulher, então, esse capítulo tem que ser citado. Quem aqui sabe? Provérbios 31, né? Todo mundo já espera na pregação a pastora falar de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31. Eu tenho raiva da mulher de Provérbios 31. Desculpa, sou humana, mas eu tenho raiva da mulher de Provérbios 31. Ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita. Quantos aqui já leu Provérbios 31 todo? Levanta a mão mais alto, irmã, que eu também já. Provérbios 31. Essa mulher de Provérbios 31 mata a gente. Porque lá em Provérbios 31, para você que nunca leu, vai descrever a mulher sábia. Irmãs do céu. A irmã sábia rala. Mas é necessário que a mulher seja sábia. A Bíblia não pede para que o homem seja sábio. A Bíblia fala que a mulher sábia é de ficar em casa. É? De ficar em casa? Edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas eu quero atentar com vocês, lá em Provérbios 31, não vou citar todo, mas eu quero atentar só penúltimo, no finalzinho do penúltimo versículo. No versículo 30, de Provérbios 31. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. Olha, a Bíblia fala até disso, né, gente? Eu já ouvi tanto isso na rua. Assim, a beleza não dura para sempre. Não. Quantos já ouviu isso? E realmente é verdade. A beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. Então, irmãs, você leu o capítulo 31 de Provérbios todinho. Aí, no final, o que mais vale é você ser temente a Deus. O que é ser temente a Deus, pastora? Ter medo de Deus? Não, não é ter medo. É você ter reverência. É você respeitar a Deus. É você amar a Deus. É você obedecer a Deus. Essa é a verdadeira beleza e a verdadeira honra da mulher de Provérbios 31. Às vezes a gente fica focado só no que o restante do capítulo 31 fala. Mulher tem... só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui. Ela sempre procura ajudar o marido. Ela compra lã em vinho. Com prazer, trabalha com as mãos. Antes do sol raiar, ela já está em pé. Ela sabe negociar. Ela está sempre disposta e não foge do trabalho pesado. Ela sabe que todo trabalho ajuda a sustentar a família. E por aí vai. Por aí vai, muita coisa. Mas, irmãos, o que mais importa na mulher de Provérbios 31 é ela ser temente a Deus. Porque quando você teme a Deus, quando você tem respeito a Deus, reverência, amor, obediência, os seus deveres dentro de casa se tornam natural. O seu dever de casa como esposa, mulher, se torna natural. Não se torna peso. Porque você vai entender a sua importância dentro da sua casa. Você vai entender a importância que você tem dentro do seu casamento, na sua família. Então, o segredo para ser a mulher de Provérbios 31 é temer a Deus. Simples e complexo ao mesmo tempo. E a palavra de Deus diz em Salmo 110, no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, irmãs, para você ser a mulher de Provérbios 31, tá fácil eu diminuir ele em um único versículo.
versículo 30. Você ser temente ao Senhor. E aí fica fácil você dar a resposta certa dentro da sua casa. Quando você é temente a Deus. Você dar a resposta certa fica super tranquilo dentro da sua casa. Com seu marido, com seu filho, com os afazeres de casa. Esses dias eu estava brincando com meu esposo, que ele acorda primeiro que eu. Às vezes. Não, sempre, né? Ele acorda primeiro que eu. Aí ele brincou comigo e falou assim, meu bem, mas você está dormindo e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, eu vou te contar um segredo. É que depois que eu acordo, eu não vou deitar mais. Fico o dia inteiro fazendo. Dia inteiro, muita coisa para fazer. Então, assim, eu demoro um pouco para levantar, porque depois eu não sei que hora que eu vou deitar de novo. Porque é casa para arrumar, comida para fazer, filho para arrumar para ir para a escola. Aí vai na rua, faz algumas coisas, volta, já é hora do lanche, o filho já chegou da escola, já quer lanche, e não para. Então descobri porque que eu durmo mais um pouquinho. Não é desculpa. Estou brincando. Mas, irmã, depois que você entende o seu papel dentro de casa, sendo temente ao Senhor, fica fácil você fazer qualquer coisa. Fica fácil você ser submissa ao seu marido. Vocês sabem o significado de submissão? Alguém quer ousar dizer? Isso. Estar debaixo da mesma missão. Quantas mulheres, por muito tempo, achavam que submissão é ser escrava, né? Por isso que o povo perece por falta de conhecimento, irmãs. Submissão não é você ser escrava. Submissão não é isso. Submissão não é peso. Submissão é você estar debaixo de uma mesma missão que seu marido. Ah, pastora, mas meu marido ele não é convertido, meu marido não conhece a Deus. Irmãs, mesmo assim, submeta. Deus, ele tem algo específico na submissão. Deus, ele tem bênçãos específicas na submissão da mulher com seu marido. Não que você vai se sujeitar a situações que você não mereça e não deva passar. Não, não é isso. E se você estiver entendendo isso, está errado. Submissão não é isso. Submissão é você respeitar o seu marido, sabendo que ele é o cabeça da sua casa. Em tudo lá em casa, gente, tudo. Eu sei que eu sou, né, diante de muitas, né, eu tenho só 8 anos de casados, mas eu aprendi esse princípio. E não é peso para mim ser submissa ao meu marido. Não é peso nenhum. Porque primeiro que eu sou temente a Deus. Eu sou uma mulher que teme ao Senhor. Então ele me instrui sobre tudo que eu devo fazer, a forma como eu devo fazer, a forma como eu devo falar com meu marido. E antes de sermos marido e mulher, nós somos muito amigos. Isso faz toda a diferença. O diálogo faz toda a diferença dentro de uma casa. Ele é meu cúmplice, eu sou cúmplice dele e por aí vai. Agora, irmãs, mulher tem um pequeno mal. Porque mulher ama conversar e é fácil de fazer amiga, né? Qualquer pessoa rapidinho vira amiga dela. E nisso, quantas mulheres têm errado falando mal do seu marido para pessoas que não devia? Isso é dar a resposta errada. Quantas mulheres têm encontrado com alguma amiga que não teme a Deus e tem desabafado com essa pessoa e falado mal do seu marido para essa pessoa? Até para falar mal do seu marido, você precisa falar mal para a pessoa certa. Porque vai ter momentos que você vai estar irada na sua casa, na sua família, com o seu casamento.
Você vai estar muito nervosa, a ponto de você falar assim, eu tenho vontade de matar aquele homem. Isso é humano, gente. Vai acontecer, ou já aconteceu, se não aconteceu, em nome de Jesus não vai acontecer, que não aconteça. Mas tem um momento que chega, mulheres já chegaram em mim falando isso. E aí se você vira e fala para a pessoa errada, que você quer matar seu marido, estou com vontade de matar seu marido. Se você falar para a pessoa errada, a pessoa fala assim, vamos comprar uma arma. Mas se você fala para a pessoa certa, ela vai te chamar para orar. Ela vai interceder pelo seu casamento. Ela vai abrir os seus olhos para aquilo que você também está errada. E o seu casamento vai ser restaurado. Mas tem que ser com a pessoa certa. Eu estava lendo um livro, A Coragem... Você lembra o nome? Ai, não esqueci o nome agora. Mas fala sobre vulnerabilidade. A mulher acha que ela tem que ser vulnerável e não há erro em ser vulnerável. Não há erro nisso. Você pode ser vulnerável, a gente tem que ser vulnerável, mas com a pessoa certa. Mas a mulher esquece que o seu marido também pode ser vulnerável. Nessa pandemia, irmãs, quantos casos de casamentos foram destruídos? Os casamentos que foram destruídos nessa pandemia aumentaram. A violência à mulher aumentou também. Muitas coisas aumentaram, coisas ruins, coisas boas também. Porque muitas pessoas começaram a buscar o Senhor como nunca antes. E glória a Deus por isso. Mas o homem não pôde ser vulnerável dentro da sua casa para sua esposa. Que no momento que ele foi vulnerável, a mulher vem com 10, 15 pedras na mão. Irmãos, permita seu esposo ser vulnerável com você. Permita seu esposo dizer as fraquezas dele para você, os medos dele para você. Permita você ser aquela pessoa em quem ele pode chegar e falar assim, meu bem, tá assim, assim, assado. Tô com medo de perder o emprego, tô com medo de não dar conta de pagar isso, tô com medo. Permita, seja a resposta para o seu marido dentro da sua casa. Porque a gente acha que o marido tem que ser forte o tempo todo. Ele é o provedor e isso já gera um peso nele. Ele é o provedor da casa, é ele quem traz, né, a provisão. Mas a gente esquece que ele também é gente. E que ele também tem medos. E que ele também é fraco em algum momento da vida dele. Permita seu marido ser vulnerável com você dentro da sua casa. Para ele não fazer isso lá fora. Porque se ele não encontrar espaço e lugar com você para ser vulnerável, ele vai encontrar alguém para isso. Ou ele vai entrar na bebida. Ou ele vai encontrar em amigos errados. Ou ele vai encontrar em outra mulher. Não permita isso. Permita ele ser vulnerável dentro da sua casa, com você. E quando isso acontecer, senta, orem juntos, busque a Deus juntos. Porque Ele vai instruir. Ele nos instrui a tudo. Eu nem ia dizer sobre isso, mas se Deus pediu para dizer, é porque Ele quer falar com alguém. Não deixe seu marido procurar lá fora o que ele pode encontrar dentro da própria casa. A última palavra que eu ministrei na nossa igreja antes da pandemia começar, em março, foi a respeito da dracma perdida. Irmãos, a dracma perdida, ela foi perdida dentro de casa. Não foi fora. Os valores dentro de casa têm sido perdidos. E a gente tem procurado lá fora o que é para ser encontrado dentro de casa. Às vezes o marido perdeu a vulnerabilidade ali dentro de casa. Ele ficou vulnerável. Perdeu não, ele ficou vulnerável dentro de casa. E ele não encontrou valor nenhum ali dentro que abraçasse ele. E então ele foi procurar lá fora.
o que era para ser encontrado dentro da casa dele. Valores têm sido perdidos dentro de casa e nós temos procurado do lado de fora. Cuidado com aquilo que tem se perdido dentro da sua casa. Com seus filhos, com seu marido. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa Ele instruirá a encontrar tudo que foi perdido. Então, irmãos, para a gente dar a resposta certa ao Senhor e para a gente ser a resposta certa do Senhor, nós precisamos nada mais, nada menos que temer ao Senhor. E essa noite, o Senhor, Ele quer trazer esse temor ao seu coração. Essa noite Ele quer derramar sobre você, sobre o seu coração, um temor que você nunca teve por Ele. Não é para ter medo, irmãs. Só esteja sensível ao que Ele quer derramar essa noite sobre você. Eu gostaria que você ficasse de pé. Vem me visitar hoje aqui. Feche seus olhos. Ele tem algo novo para você essa noite. Quero conhecer. Ele tem algo que você mais nunca de ti. experimentou, que é o temor a Ele. Espírito vem. Ele vai te ensinar Espírito essa noite a vem. temer a Ele. Ele vai te ensinar Espírito essa Santo. noite. Ele vai inundar o seu coração com amor. Espírito vem. Ele vai te constranger com o amor dele. E a partir de então você vai temer a Ele. Comece a pedir a Deus temor. Abra sua boca e fala: Deus, derrama sobre mim esse temor. Traga sobre o meu coração esse temor. Eu quero ser essa mulher de Provérbios 31 que teme o Senhor. Acima de tudo que eu possa fazer, eu quero temer ao Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, Espírito vem, Espírito Santo vem sobre esse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Espírito vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu quero Convida o Espírito Santo viver agora nessa algo noite. novo. O Espírito Santo é o melhor amigo, a melhor pessoa que Faz possa meu inundar o seu coração essa arder noite. de novo. E Ele quer fazer isso com você essa noite. Fazendo todo medo Ele quer fazer desaparecer. de você a resposta trazendo certa. sobre mim um novo amanhecer. Ele quer que você seja a resposta certa. Chega de questionamentos. Quero viver. Chega de fazer algo perguntas novo. erradas a Deus. Faz meu Em nome de coração Jesus. arder de novo. Comece a pedir isso a Fazendo Deus. todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer.